Lucas 15, verso 8 e 9 diz: ou qual a mulher é a mulher que, possuindo 10 dracmas e perdendo uma delas, não acende uma candeia, varre a casa e procura atentamente até encontrá-la? E quando a encontra, reúne suas amigas e vizinhas e diz: alegrem-se comigo, pois encontrei minha moeda perdida. Quantas dracmas ela tinha? 10. Quantas ela perdeu? Uma. Ela não se senta conformada dizendo: tenho 9 ainda. Ela não aceita a perda de uma como natural, normal. Ela é uma inconformada, consciente de que a perda de uma moeda significava o início de um processo de empobrecimento. Porque essa moeda tinha a ver com um valor. E ela, nesse inconformismo ou inconformada, ela acende, ela varre, ela procura com uma predisposição de não parar até encontrar. Eu quero que você olhe para essa imagem aqui, por favor. Veja que temos aí uma casa caindo. Agora, essa casa, ela não estava em um lugar onde houve um terremoto, um furacão, não. Ela não estava em um ambiente de guerra, também não. Por que ela caiu? Coloca a próxima imagem, por favor. Ela caiu por causa de um efeito que eu chamo de efeito cupim. O cupim é um pequeno inseto quase que imperceptível, que penetra a madeira, sem que muitas vezes o dono da casa perceba, e vai corroendo, comendo por dentro. Veja como fica interiormente. A próxima imagem, olha lá. Próximo, pode apertar mais uma vez, por favor, Rose. Não foi de repente. Repete comigo: não foi de repente. Guarda isso com você, não foi de repente. Eu começo falando no livro que nenhum divórcio acontece de repente. Nenhuma separação acontece de repente. Nenhum adultério acontece de repente. É um processo. E é interessante que lá onde nós temos o nosso espaço Somos Família, um dia eu cheguei na capela antiga, e eu percebi assim no chão, farelo de madeira. Quando eu olhei para cima, eu vi alguns furinhos por onde o cupim tinha entrado. E já estava corroendo por dentro a madeira de sustentação do telhado. Aí eu fui pesquisar como é que a gente resolvia isso. Aí eu aprendi que se você colocar numa seringa querosene e ir aplicando nos furinhos, você vai matando o cupim e salvando a madeira e a casa, consequentemente. Qual é o grande problema? Muitas vezes a gente até percebe o farelinho no chão, mas nós estamos tão distraídos, nós estamos tão desapercebidos, que não nos atentamos, não olhamos para cima, não verificamos por que esse farelo aqui, por que esses grãozinhos de madeira aqui, e vamos tocando, de repente, a casa cai e alguém diz: de repente meu marido foi embora, de repente minha mulher foi embora, de repente a minha filha foi embora, de repente meu filho se envolveu com coisas erradas. Não foi de repente. Sinais foram dados. Você não estava atenta, ligada, conectada com o Senhor. É sobre isso que eu gostaria de pensar. Alguns sinais que podem revelar que esse efeito cupim já esteja acontecendo na sua estrutura de casamento, de família, de vida. Primeiro sinal que eu quero considerar aqui,
quando a familiaridade mata o encanto no casamento. Quando a familiaridade mata o encanto no casamento. Tenho, porém, contra ti, que você já não é mais a mesma, como no início. Casais inteligentes compreendem que a verdadeira intimidade não é um convite ao desleixo, mas uma chamada contínua ao respeito mútuo e à apreciação constante. Casais inteligentes compreendem que a verdadeira intimidade não é um convite ao desleixo, mas uma chamada contínua ao respeito mútuo e apreciação constante. O casamento, por sua própria natureza, é um caminho de descobertas contínuas, de aceitação mútua e, acima de tudo, de cuidado constante para manter a chama. E esse é o desafio. Perguntaram para mim, depois de 40 anos de casado, o que te faz voltar para casa com ânimo ainda? Depois de 40 anos de casado, o que te faz sentar à mesa com a mesma mulher, com alegria ainda? Depois de 40 anos de casado, o que te faz ir para a cama com a mesma esposa, com a mesma vontade de namorar? Esse é o grande desafio, manter a chama acesa. Contudo, há um sinal claro de perigo que se insinua quando a familiaridade entre os cônjuges começa a conduzir ao desleixo total, afetando não apenas a aparência externa, mas também a dinâmica interna da relação. E aí vem o desleixo na aparência. Faça uma viagem mental para dentro da sua casa. Como é que o seu marido tem te visto? Como é que os seus filhos te veem dentro de casa? Nós precisamos tomar muito cuidado para não pensar que, pelo fato do ambiente da casa ser um ambiente seguro, aonde a gente pode estar um pouco mais à vontade, a gente relaxa ao ponto de ir provocando no outro uma desconexão até emocional. O homem é atraído pelo que vê. Imagina um homem que chega de uma feira de automóvel, porque ele é o gerente da concessionária, e ele foi para uma feira de automóvel, e ele passou uma semana com mulheres que obrigatoriamente tinham que se produzir em função do tipo de trabalho delas, cheirosas, convidativas, atraentes. E quando ele chega em casa, deixa para lá. Aí, a familiaridade que leva ao desleixo na casa. E aqui eu quero te fazer uma pergunta. Como é a sua cozinha no dia a dia? Como é a sua sala? Como é o seu quarto? Como são as suas gavetas? Como é o seu carro? Essa desordem externa é apenas a projeção de uma desordem interna. Essa falta de compromisso com a excelência externa é apenas a projeção de uma mediocridade interna. Não se esqueça que aquilo que acontece para o lado de fora simplesmente é uma projeção do que está acontecendo para o lado de dentro. E aí nós temos o desleixo da dinâmica interna da relação, o desleixo da dinâmica interna da relação. A familiaridade leva ao desrespeito. Eu faço viagens para Israel. E quando os casais se encontram da caravana em São Paulo, antes de se conhecerem, é sim senhor, sim senhora, dá licença, por favor, quer que eu te ajudo? Com 2 dias viajando juntos, já, por favor, já não existe mais. 6 dias viajando juntos,
É o careca, o barrigudo. A familiaridade pode ir comprometendo o respeito, e o respeito é um valor como uma moeda que, quando perdido, nós entramos num processo de empobrecimento relacional. Nós não podemos permitir que a familiaridade leve embora o respeito. Eu tenho 40 anos praticamente de casado. Vou fazer agora esse ano 40 anos de casado. Eu e a minha esposa ainda diz obrigado um para o outro. A gente ainda diz, por favor, pega a toalha para mim. A gente ainda pratica esse princípio do respeito. Não gritando, não expondo outra vergonha publicamente, não fazendo comentários pejorativos, não fazendo brincadeiras que ofendem. Respeito, falando bem e nunca falando mal da família um do outro. Respeito, respeitando o momento do outro, o espaço do outro, o tempo do outro, as emoções do outro. O segundo sinal que pode evidenciar um casamento em perigo é quando voltar para casa é um sacrifício. Eu fiquei construindo na minha mente o ambiente da casa de Ana, a mulher estéril, que dentro da sua casa tinha uma rival competidora chamada Penina. Está em 1 Samuel capítulo 1. Vocês imaginam, de acordo com o código de Hammurabi, que era um código babilônico que orientava a vida das pessoas naquela época também, que já orientava a vida daquelas pessoas naquela época, de acordo com o código, era permitido que o homem que casasse com uma mulher estéril podia ter uma segunda mulher para gerar. E aí então Eucana casa com Ana, quando percebe que ela não pode ter filho, casa-se também com Penina. E agora a Penina, ela tem o desafio de viver entre o amor do marido, Eucana, e o ódio de Penina. E esse desafio de viver nesta fronteira do amor de um e do ódio do outro, dentro da própria casa, imagina como não é o ambiente dessa casa. E aí você diz, não, graças a Deus que lá em casa não tem uma outra mulher, Penina, casada com o meu marido, será? Porque essa Penina representa muitas outras pessoas ou coisas. Porque quem irritava Ana? Penina, que usava os seus filhos para provocá-lo em função da sua esterilidade. A minha pergunta é, quem é a sua Penina? Quem é que te irrita? Porque às vezes você está nessa fronteira. O marido diz, eu te amo. Mas a mãe do marido, nas atitudes, diz, eu te odeio. É a sua Penina. Muitas vezes é um filho do outro casamento, ou uma filha. O marido diz, eu te amo. Mas a filha ou o filho do outro casamento diz, eu te odeio. Às vezes é o trabalho. O marido casou-se com o trabalho e diz para você, te amo. Mas a impressão que dá é que esse amor também concorre com um ódio provocado. Por quê? Porque ele dá mais de si para o trabalho do que para você. Então o trabalho se tornou também um rival. Ou então, pode ser uma amante que você recente descobriu. Pior, você não deu filho para o marido e ela está grávida. Veja que viver nessa fronteira entre o amor de um e o ódio do outro
É um grande desafio para voltar para casa. E aí a casa, em vez de ser o melhor lugar do mundo, se torna o lugar onde você não gostaria de voltar. O terceiro sinal é quando se veste máscaras para esconder a realidade. Vestir máscaras é construir uma fachada que aparenta sucesso, felicidade ou perfeição, enquanto a essência da vida está repleta de vazios, conflitos ou insatisfações. E como eu vou encontrando pessoas no caminho, usando uma máscara. Quando Paulo, escrevendo aos Efésios 4, verso 25, diz: essa nova vida traz mudanças, chega de mentiras, chega de fingimento. No corpo de Cristo estamos, antes de tudo, conectados uns com os outros. Se você mente para alguém, está mentindo para você mesmo, ou no caso aqui, para você mesma. Chega de fingimento, chega de mentiras, chega de mentir para você mesma, como muitas estão vivendo, escondendo os seus sentimentos. Como muitas estão vivendo, insatisfeitas e famintas, mas com uma carinha de gente que está muito bem e satisfeita. A pergunta que fica é: até quando você vai aguentar viver essa mentira? Essa faz de conta que está tudo bem. Até quando? Esses dias, uma irmã me perguntou: o que eu faço diante desta situação? Meu marido é um manipulador, é um abusador, é agressivo, e eu tenho que fazer essa cara de mulher feliz, senão quase que eu apanho em casa. Eu disse assim: irmã, aprenda uma coisa: homens só se posicionam quando a mulher está posicionada. Chega de mentira, chega de máscaras, chega de enganar a si mesma. Há um momento em que a mulher precisa parar, chamar o homem para uma conversa difícil e dizer: desse jeito não é possível prosseguir. Conheço uma mulher que o marido pecou, cometeu um erro extraconjugal, e aí ele queria ficar com ela, porque ele a amava, e foi um vacilo, e ele: não te deixo, não te largo. Ela simplesmente se posicionou: se você quiser então ficar, se você quiser uma segunda oportunidade, agora tem que ser assim. E esse tem que ser assim é com base na palavra, é com base nas escrituras. Você quer ficar? Você quer uma segunda oportunidade? Você quer continuar aqui em casa? Então não é do seu jeito, não é do meu jeito agora, é do jeito de Deus. E eu não abro mão disso. E para começar, ela deu para ele umas férias sexual. Porque tem mulher que o marido vai embora, apronta, primeiro dia que bate na porta, se deita com ele. E para ele vai ficando cômodo ter uma mulher que se deixa manipular. Você não é algo, você é alguém. Presta atenção, você não é qualquer uma, você é princesa, filha do Rei da Glória. Não se diminua, não se deixe ser usada, se
posicione. E eu tenho uma palavra para algumas mulheres aqui: o seu marido não mudou ainda, porque você não é uma mulher posicionada. Mulheres posicionadas fazem com que Deus trabalhe nos homens para que eles se posicionem. E sabe o que o marido dessa mulher posicionada disse para mim? Eu louvo a Deus pela mulher que eu tenho, porque ela me fez enxergar aonde eu estava, aonde eu deveria estar e aonde eu estou hoje em Deus. A minha mulher foi instrumento de transformação na minha vida. Então preste atenção, chega de mentira, chega de máscara, chega de fazer de conta que está tudo bem. Não está bem. Quarto sinal, quando se está nas fronteiras da tentação. E aqui também é outro assunto sério. Quando se está nas fronteiras da tentação. A esposa de Potifar e José, ela se apaixonou por José sem que ele correspondesse. Olha o que diz o texto. Gênesis 39, verso 6. Potifar tudo o que tinha confiou às mãos de José, de maneira que, tendo-o por mordomo, de nada sabia, além do pão com que se alimentava. José era formoso. José era bonito. José enchia os olhos de qualquer mulher, de porte e de aparência. Eu imagino José, cabelos maravilhosos, olhos maravilhosos, esbelto, sem barriga, cheiroso, educado. Abria a porta para a senhora Potifar entrar no carro, puxava a cadeira para a senhora Potifar sentar. Sabia servir como poucos. Aconteceu depois destas coisas que a mulher de seu senhor pôs os olhos em José. E essa é a pergunta: qual é o José sobre o qual você está colocando os seus olhos? Os nossos olhos são as portas de acesso da nossa alma. Os nossos olhos são as portas de acesso da nossa mente. De tanto olhar para José, presa em José ela ficou. Cuidado, irmã, porque depois de olhar, ela fala: deita-te comigo. Nenhuma mulher está blindada e isenta desta possibilidade. Nenhuma mulher está livre desta possibilidade. Me lembro de uma mulher que me procurou desesperadamente, ligou para mim e disse: pastor, me ajuda, me ajuda, me ajuda. Eu disse: o que foi? Ela disse: eu me apaixonei pelo meu fisioterapeuta, crente, do grupo de oração, de tanto orar pelo fisioterapeuta. Brincadeira. Agora é hilário, gente. Aí ela disse assim: pastor, o senhor não acredita no que eu fiz um dia. Eu estava tão apaixonada, eu estava tão fissurada pelo fisioterapeuta e casada com filhos, que um dia eu fui em um hotel, eu simulei uma situação de que estava passando mal, pedi para o rapaz do hotel ligar para o fisioterapeuta para me socorrer. E ele, como era uma boa cliente, foi lá. Quando ele chegou na sala onde eu estava passando mal, eu fechei a porta, igual a mulher fez com José aqui, fechou a porta, e eu agarrei ele, e quis dar um beijo nele. Ele me deu um empurrão. Você tem juízo? Eu sou casado, tenho família, eu sou um profissional sério, eu vou chamar a polícia para você. E ela contando para mim: pastor, você imaginou? Que doida que eu estava.
Aí ela contou mais engraçado. Ela falou assim: pastor, pior que o homem é feio. Só que ele tem uma voz, pastor. E eu fiquei assim, apaixonada por ele, por causa da voz dele. Isso aqui pode acontecer com qualquer um. A pergunta é: com quem você vem conversando além do necessário? Com quem você vem batendo um papo no WhatsApp além do normal? Qual é o Instagram que frequentemente você passa lá para dar uma olhada a mais? Veja o que acontece. Falando ela a José todos os dias. Todo dia no WhatsApp. Bom dia. Tudo bem? Dormiu bem? Aí começa assim, espiritualizando: estou orando por você. Sua esposa está bem? Daqui a pouco já não é mais a esposa está bem. Você está bem? Daqui a pouco começa: você acredita que eu tive um sonho com você? Aí o cara curioso: pode me contar o sonho, irmã? Sonhei que eu estava te beijando. Sangue já tem poder. Já imaginou? Vai espiritualizando e misturando. Sedução, manipulação, confusão. Cuidado, irmã. O diabo não brinca de ser diabo. O pecado mata. E a Bíblia diz que a carne é fraca. A quem você vem abraçando de forma mais demorada? Quem que você chega num ambiente e fica procurando? Será que ele veio? Deus está falando com algumas pessoas aqui? Será que ele já chegou? Quando você está na frente do espelho se produzindo, você está produzindo mais para o seu marido ou para alguém que vem chamando a sua atenção no trabalho, na escola, na vizinhança, na igreja? Lembro que um dia chegou até mim uma situação bem complexa de uma esposa de pastor que se apaixonou por um feiticeiro. Agora presta atenção. Sucedeu que certo dia veio ele à casa para atender aos negócios e ninguém dos de casa se achava presente. Uma mulher apaixonada, ela começa a montar um plano de ação para conseguir o que deseja. Ela dá folga para todos os trabalhadores da casa, para ter um tempo sozinha com José. E José não corresponde. José não manda outra mensagem do WhatsApp dizendo das suas intenções sutis. Não. José é leal, José é fiel, José é íntegro. Mas ela está dominada por uma paixão incontrolável. E a Bíblia diz: então ela o pegou pelas vestes e lhe disse: deita-te comigo, Zezinho. Ele, porém, deixando as vestes nas mãos dela, saiu fugindo para fora. Todo pecado é precedido por uma tentação. Preste atenção nessa próxima slide, por favor. Cuidado com o jogo perigoso da atração. Me lembro que uma mulher ligou para mim e disse: pastor Josué, me ajuda, me dá uma palavra. Eu disse: o que está acontecendo, irmã? Aonde eu trabalho, o meu supervisor é um galanteador. E ele conversa sempre comigo. E eu venho percebendo intenções erradas nele. E ele me traz o que eu gosto, chocolate. Ele manda um bom dia para mim assim, carinhoso. Outro dia, na desculpa de um almoço de negócio, eu fui
E na verdade ele queria ter um tempo lá de conversa comigo. E ele me trata assim, com muito respeito, muito carinho ao mesmo tempo. E agora ele está me insinuando uma saída e tal. E eu sou casada, sou crente. E eu confesso que eu estou gostando do jogo da sedução. Deixa eu dar corda para ver isso, até aonde vai. Vamos ver até onde eu suporto isso. Eu disse, irmã, deixa eu dar um conselho para você. Hoje é sexta-feira, né? Ou sábado. Segunda-feira, vai no departamento pessoal da empresa. Pede a conta. E nunca mais volta lá. Você já está com um pé no laço do passarinheiro. Jesus disse, se o teu olho direito te faz pecar, compra um Ray-Ban. Para ficar mais bonita ainda. E protegida. Põe uma venda, não. Ele diz, arranca. Se o teu braço direito te faz pecar, corta. Jesus está dizendo, é pecado. Seja radical. É pecado. Não brinca, não flerte. É pecado. Seja radical. A mente é um campo de batalha. Aquilo que fica ocupando muito a nossa mente entra num ciclo destrutivo, porque é pensamento, sentimento e ação. De tanto eu pensar, eu sinto, de tanto sentir, eu ajo. Nunca flerte com o pecado. Sansão brincou de se deixar amarrar, e amarrado um dia ele ficou. Busque ajuda antes que seja tarde demais. Busque sua mentora, busque sua conselheira, busque sua mãe. Se seu marido é um homem de Deus, com maturidade para isso, abra o coração para ele.